Querido espectador, querida espectadora, uma grande satisfação estar com você nesse momento no nosso podcast, falando sobre política, conversando com personalidades, com lideranças políticas da nossa região e que farão a diferença nos próximos meses, tendo em vista que estamos num período eleitoral. E hoje é com grande satisfação que eu recebo aqui o Alexandre Lucena, que já foi prefeito lá de Cidade Gaúcha, juntamente com o doutor Ademir Ferrarini, que é candidato a vice-prefeito, né, pré-candidato a vice-prefeito agora desse município, juntamente com o Alexandre, que também é pré-candidato a prefeito desse município, e nós teremos a oportunidade de conversar um pouco sobre as propostas. Nós estamos vivendo um momento muito importante na política brasileira, né, um momento de transformação e de transição no mundo. E mais do que nunca há uma necessidade de discutirmos a política, de pensarmos no futuro da nossa região. E nós que vivemos numa região muito integrada, um município depende do outro, porque nós somos fortes quando somos unidos. Então é importante para que Cafezal do Sul cresça, para que Umuarama cresça, Iporã, que todas essas cidades estejam unidas e trabalhem de forma positiva, assim como Cafezal do Sul. Meu nome é Márcio Tales e hoje continuaremos nossos processos relativos à conversa sobre a política e eu peço para que o senhor Ademir, doutor Ademir, se apresente aos nossos espectadores, por favor. Opa, boa noite, Márcio, professor Márcio, né? Meu nome é Ademir Paulino Ferrarini, eu sou nascido em Cidade Gaúcha. Na verdade, os documentos é nascido em Alto Paraná, próximo, porque na época, quando eu nasci, em 1956, minha família morava 6 meses no local e não conhecia a parteira. Então, a parteira que era conhecida em Alto Paraná e onde que moravam meus avós, eu fui nascer lá. Eu sou médico já há 45 anos, né? Não tive a felicidade de vir trabalhar em Cidade Gaúcha, mas era um desejo, né? Desde criança, mas aí, por motivos alheios, à vontade, trabalhei alguns anos fora e consegui, quando teve uma oportunidade, uma vaga, vamos dizer assim, retornar à Cidade Gaúcha. Estamos trabalhando lá já há 34 anos, né? E estamos aí nessa nova perspectiva de vida, que seria participar diretamente da política, porque a política a gente participa desde o primeiro dia, né? Tudo gira em torno da política, sendo uma política bem feita, é uma coisa que vai ser muito bom para todos, e principalmente no meu campo da saúde, quando uma pessoa tem saúde, ele tem trabalho, ele tem uma boa atendimento de saúde, ele tem boa locomoção, bom transporte, boa vizinhança, segurança, tudo isso dali. Então era isso hoje. Muito obrigado. Só não é filho da terra por uma questão de logística. Né? Por pouco, mas de coração, certamente. O Alexandre, que já conheço também, tive a oportunidade de acompanhar um pouco dos seus mandatos, né, como jornalista, trabalhei em alguns veículos de comunicação da região, mas se apresente para o nosso espectador, Alexandre. Márcio, eu sou Alexandre Lucena, ex-prefeito de Cidade Gaúcha, que você conhece, inclusive nós tivemos a oportunidade de trabalhar junto. Sou filho de Antônio Milton de Oliveira Lucena, que era conhecido como Miltinho, né? E meu pai também era de político, né? E eu tive a honra de ser prefeito por 8 anos lá no nosso município, né? Sou nascido e criado lá em Cidade Gaúcha. Em 82, 17 de 3 de 82, foi quando eu nasci no Hospital Oswaldo Cruz, que inclusive foi o hospital do qual o Dr. Ademir trabalhou por muitos anos, inclusive fazendo várias cesáreas e ajudando as mulheres do nosso município a ter filho lá. E é uma honra estar aqui com vocês, né, e a nossa comunidade aí para poder tirar algumas dúvidas e bater um papo legal aí. Para nós também é uma grande satisfação. Você falou de família, e família também é um assunto que está muito em voga nos dias atuais, até porque fala-se, inclusive, da perda de alguns valores, né, que há necessidade da família voltar a ter aquela integração que havia tempos atrás. Você é muito centrado em família, né, e a gente vê que o seu passado político e pessoal está muito atrelado à sua família
e também na questão de te motivar a ser prefeito, a ser político. Como que, por exemplo, você tem o seu avô que era o Neinha, como que ele auxiliou, de que maneira ele te inspirou a adentrar nesse universo da política, que é uma área que você consegue circular com facilidade, né? Então, Márcio, meu avô, na verdade, eu conheci ele, eu era criança ainda, tenho poucas lembranças do meu avô, né? Mas minha avó falava muito sobre ele, meu pai. O avô Neinha, ele era delegado calça curta na época, né? Mas antes disso, ele foi vereador mais votado do nosso município e foi candidato a prefeito lá no início, quando o município estava surgindo. Ele é um dos pioneiros de Cidade Gaúcha e o sonho dele era ser prefeito. Ele não ganhou aquela eleição na época e depois, em 89, meu pai veio a ser prefeito, candidato único, né, lá em Cidade Gaúcha. Por coincidência, o irmão do Ademir, que era o vice dele, o Ademir tinha disputado a eleição na oposição na época, o irmão dele, o Ideval Ferrarini, que era um professor, tinha sido vereador lá na época, foi inclusive meu chefe de gabinete por uns anos, e o professor Ideval foi vice do meu pai, fizeram a candidatura única, ele virou prefeito em 89 até 92. Depois, meu pai foi vice-prefeito de 96 a 2000 e prefeito de 2000 a 2003, quando veio a falecer. E uma coisa interessante sobre o Vaneinha, que minha avó contava, né, que quando meu pai ganhou a eleição, ele disse, inclusive, poucos dias antes dele falecer, né, que agora ele podia morrer. Quando meu pai ganhou a eleição, ele falou isso para o meu pai, e minha avó conta essa história, e com 7 dias que ele assumiu, meu pai assumiu o município com 7 dias, depois do dia 7 de janeiro, se eu não me engano, de 89, meu avô faleceu. Então, foi uma história assim que ficou na minha memória, porque minha avó contou, meu pai. Depois, quando ele faleceu, eu tinha 7 anos de idade, né? Tem aquelas vagas lembranças, mas... E aí, acompanhei a vida inteira meu pai, né? Porque em 82, meu pai já era chefe de gabinete do prefeito Gilberto Aita na época. E então, desde quando eu nasci, fui envolvido no meio político, né? Sendo que quando meu pai faleceu em 2003, em 2004, as pessoas ligadas ao grupo político dele gostaria já que eu fosse candidato a prefeito na época. Mas foi feito um acerto, né? Onde, para acabar com briga na cidade, no momento, na época o Vitor Leitão era o prefeito, era o candidato a prefeito da oposição, que tinha disputado inclusive com meu pai em 2000 e 96 também. E aí o Vitor passou a ser o prefeito e o tio Sérgio, né, Sérgio Lucena, o vice-prefeito, numa candidatura única que naquela época durou 4 anos, né? Depois de 4 anos, em 2008, aí sim, eu já estava com 26 anos, aí disputei a primeira eleição com 26 anos. Então, disputamos a eleição, o Ideval, o irmão do Dr. Ademir, era o candidato a vice, né? E nós perdemos a eleição em 2008, né? Depois, eu acho até que Deus faz as coisas no momento certo, na hora certa, né? Então, acho que não era a hora ainda. Nós perdemos a eleição, foi um aprendizado, né? Depois, nós voltamos novamente em 2012. Certo. Muito legal, né? A gente acompanhar um processo, que a gente vê a pessoa no seu desenvolver, mas a gente não tem esse conhecimento do processo, porque ninguém se constrói de um dia para o outro, e a gente tem uma história, né? E as histórias, elas contam como que a gente desenvolveu ao longo do tempo. E para o senhor, doutor Ademir, como que é a história política, família? Há um envolvimento tal qual do Alexandre? Como que é essa questão? Então, olha, a família é o centro de tudo, a gente tem conceito, né? E de início a família sempre quer você mais com a família e que a política você
você vai estar com a população, vai estar com o povo, né? Então, é evidente que você vai, sem querer, entre aspas, assim, você vai abandonar um pouco a família. E a família reclama isso. Então, de início, ela tem uma certa reação, mas depois, quando ela vê que as intenções são para uma melhora coletiva, ela acaba cedendo, né? E só quando o Alexandre falou ali, o Miltinho, nós estudávamos juntos, o ginásio, tivemos a alegria de ser campeão mundial pela primeira vez que vimos televisão também, né, em 1970, e o Miltinho era um jogador excelente de futebol de salão, e para segurar ele, eu jogava na defesa, era difícil. Então, era uma pauleira danada, mas isso foi no passado. E, então, na política, a gente nunca assim, se envolveu diretamente, apesar de familiares, irmão já ter sido político, prefeito de Cidade Gaúcha 2 vezes, a gente sempre afastava, cuidava mais da profissão, mas em todos os locais a gente sempre envolveu direta e indiretamente com a política. Mesmo no passado de Cidade Gaúcha, outras cidades que eu trabalhei, eu tive a felicidade de ser assim, talvez um orgulho da gente dizer isso, mas eu era o médico da situação e da oposição. Então isso era fantástico para mim, tinha o respeito com a oposição e mesmo sendo torcendo do lado, o cara da oposição nos procurava como profissional. E a gente foi observando isso e também que o médico ele é individual, com o paciente, enquanto que o político ele é com a coletividade, com todo mundo, né? E a gente foi vendo que nós podemos contribuir também, além de ser um médico individual, nós podemos contribuir com a coletividade, com a população, com as ideias, com o que a gente aprendeu, como são as coisas que funcionam, tudo isso dali. Então, foi isso que a gente se despertou e, vamos dizer assim, dar uma contribuição para a população que nos recebeu tão bem, né? Que apoia a gente tanto como profissional, que respeita a gente como profissional, que nos pagou, que nos paga hoje mesmo pelo SUS, nós recebemos porque é a população que paga, né? Então, nós achamos que podemos contribuir, melhorar em toda uma cidade com a nossa pequena contribuição. E essa é a primeira vez que o senhor se encara, né, a possibilidade de atuar na política. Agora como pré-candidato e provavelmente no futuro próximo como candidato. É a primeira vez? É a primeira vez, apesar de que nesses 44 anos de profissão posso lhe garantir que todas as eleições já fui convidado algumas vezes, direto ou indiretamente, para participar. Mas dessa vez é para valer mesmo. Ó, que honra, Alexandre. Ele participou a primeira vez e você participou de algumas, inclusive. Perdeu, né? E na vida a gente não pode ganhar sempre. Como que foi perder? E o que isso te ajudou no processo de te transformar no prefeito que você foi nesses 8 anos em que você esteve à frente do município? Na verdade, falar que é fácil você perder uma eleição não é, né? Envolve muita coisa, envolve muita gente, né? A gente tem as pessoas com esperança quando veem você, né? Então, eu sou uma pessoa que eu pratico muita empatia, sabe? Eu gosto muito de me colocar no lugar das pessoas. E às vezes a gente vê, né, você acaba comprando o sonho da pessoa, né? A pessoa quer, olha, tem que melhorar isso, a saúde tem que melhorar a educação, olha, isso aqui está com problema. Então, são situações que a gente se coloca no lugar. E quando você coloca o nome à disposição, como a gente colocou, e já ganhamos, já perdemos a eleição, né? É uma situação que é um jogo, claro, né? Você só sabe quem ganha ou quem perde lá quando abre as urnas depois das 5 horas, né? Porque se alguém falar, claro que tem pesquisas, tem as tendências, a gente vai analisando, mas você só sabe depois das 5 horas. E a derrota, ela te ensina muito, né? Então, foi um aprendizado muito grande na minha vida, como não só, eu falo assim, como político, mas como pessoa também.
Porque é engraçado, porque assim, você vê que naquela hora, vamos dizer assim, você tem todo aquele sonho, toda aquela vontade de contribuir e de repente não deu certo. Aí fica no primeiro impacto, fala, pô, tô sendo rejeitado, caramba, né? Psicologicamente você tem que ter um emocional muito, muito bacana e não é fácil, porque no início assim você se sente rejeitado, né? Porque embora as pessoas não olham assim o candidato em si, não só prefeito, mas vamos pegar um vereador às vezes que não se elegeu, tem aquele sentimento assim, você tem que valorizar o que você tem, né? Por exemplo, fiz 2.000, 3.000 votos na época, não me lembro aqui, né? Caramba, foi 3.000 votos, né? 3.000 pessoas confiaram em mim, 3.000 pessoas que deram voto de confiança. Que deram voto de confiança. Ah, mas não ganhamos a eleição, né? Daí, às vezes você tem que trabalhar muito o seu emocional para você não deixar se abater por conta disso, né? Não é que as pessoas estão te rejeitando, é porque na verdade não é o momento, não é a hora certa. E depois que eu fui entender tudo isso, que não era o momento, que não era a hora, né? Tanto é que depois nós voltamos e com muito mais força, muito mais maduro, né? Hoje muito mais ainda, né? Acho que a gente amadureceu cada vez mais, a gente vai ganhando experiência. Mas quando eu fui disputar a eleição em 2012, em 2008 eu tinha aquela vontade, queria ser candidato de todo jeito, não, tem que ser forçando, meio que, sabe aquela coisa, tem que ser, e acabamos convencendo, né? Todo mundo. Eu acho que é isso, né? Talvez pela adrenalina que ainda tá lá em cima. Então, foi desse jeito. Em 2012, eu já vendo como foi a eleição, eu já, mas peraí, não é bem assim. As coisas têm que ser calculadas, tem a parte, né, questão financeira, que a campanha não é barata, tem a parte que eu já estava, mas será que fica aquela insegurança, mas será que as pessoas querem? E na época a gente tinha pesquisas que, muito bem, assim, a gente aparecia com 57%, 58% das intenções de votos. Existia uma tendência muito grande de mudança já naquela época, e mesmo assim você ficava meio inseguro e as pessoas vinham, vamos, não, vamos ver. Então, sabe quando você fica indeciso? No final das contas, né, a gente reuniu o grupo, o Ademir fazia parte já também, inclusive o Ademir poderia ser vice lá em 2012. Mais um convite, né? que poderia ter acontecido. Em 2012 o Ademir já estava também cotado para ser um dos vices, né? E aí a gente definiu, né? E foi candidato junto com o Juveni, e aí você sabe a história, né? Você inclusive ajudou a gente naquela época. Nós ganhamos a eleição e fizemos aí os 8 anos de prefeito. Com certeza uma bela história, né? E que se constrói ao longo de uma série de acontecimentos, né? Nós somos resultados de vários acontecimentos. O senhor, doutor Ademir, falou de uma coisa interessante, que é a questão relativa ao ente público, né? Que tem que atender a população como um todo, né? E o senhor disse, inclusive, que o SUS é que paga pelas consultas, então dinheiro público também está presente em praticamente todas as profissões, porque o dinheiro público ele compra tudo que tem que ser adquirido para ser utilizado pelos órgãos públicos, é resultado de um dinheiro que vem da própria população. O senhor entende bastante desse lado da questão pública, da questão política, mas também entende do lado gerencial, do lado administrativo. O senhor pode falar um pouquinho da sua atuação na Asomave? Como que isso se deu? Para a gente compreender, porque a gente conhece o lado do médico que atende a população, que conhece, inclusive, as questões relativas à política, mas também nós temos o empresário. Pois não. Olha, é interessante, também é cheio de história isso, né? Quando nós atendíamos, conforme a época, você tem as doenças, né? Que mais tem frequência nos momentos, né? E numa época, 2000, entre
em 1990, 2010, por ali, você atendia 10 pessoas e as pessoas diziam assim, doutor, não sabe o emprego com o meu marido, a mulher com a criança? Doutor, não sabe alguém que está precisando de alguém? E você via nas estatísticas que estava lá, a falta de emprego era bastante, né? Aham. E isso vinha, era todo dia, anos, né? E você era de fato um problema sério. Hoje o emprego ainda é um problema sério, mas está mais amenizado, pelo menos na nossa região. Existe oferta, existe necessidades e tem locais que já está o contrário, já está a demanda de emprego está maior do que a falta de emprego, né? Então, nós, em conversas assim, ainda o Miltinho fez uma reunião para que nós descobrir a vocação do município, da cidade. E uma das coisas foi a abatedouro de aves, que no momento era alguma coisa interessante. Foi feito várias reuniões, sempre as primeiras se frustram, né? E até que chegou a um acordo, nós em 3 conseguimos iniciar uma empresa, né? Muitos criticavam também, né? Porque o frango na época era uma comida que não tinha muito status, vamos dizer assim. O boi era mais valorizado e hoje é uma proteína de maior, além de ser uma proteína de boa qualidade, e um preço acessível, né? Então, nós começamos aquilo lá, eu como investidor, mais assim, eu na época, alguns colegas, né, falando, não vou me meter aqui, vou comprar alguma coisa, investir algum troquinho que eu tenho no litoral, outro num apartamento, outro... Não, eu falei, nós moramos em Cidade Gaúcha, eu gosto daqui, vamos tentar alguma coisa aqui. E foi como investidor, aí uma administração fantástica, e foi um sucesso, né? Hoje tem mais de 1.000 empregos, então hoje muitos já não usam mais essas perguntas, assim, olha, tem emprego, porque tem, já sabem onde tem, existe bastante oferta, tem dificuldades também de profissões, mas isso são mais casos pontuais. Então, e nós sempre lutamos, investindo em outras propriedades, e assim, fomos felizes, né? Então, nós achamos que temos capacidade e conhecemos a parte pública interna, como funciona tudo, e nós temos certeza, temos capacidade de continuar gerenciando isso daí, como nós gerenciamos as coisas particulares. Nossa, bonita história, eu não conhecia. É interessante quando a gente reverte algo para a sociedade, né? Claro, ninguém vai investir sem que busque retorno. A gente não, né? Nós precisamos disso. Mas quando esse investimento ele se reverbera socialmente, a ponto de gerar 1.000 empregos, isso é muito importante, né, Alexandre? Para uma cidade do porte de Cidade Gaúcha, isso é fantástico, é crucial para o desenvolvimento e da própria cidade economicamente falando, né? Na verdade, a Somave hoje ela tem um papel fundamental na economia do município, né? Porque não só o emprego, como o Ademir falou, que gera renda para todas as famílias que trabalham, né? Os empregos diretamente e indiretamente, né? Então, eu não sei o número aqui indiretamente, o Ademir pode falar aí, mas se eu não me engano é mais de 2.000 pessoas que beneficia direto e indiretamente, né, com a renda ali da Somave, da empresa, e de retorno de ICMS para o município, hoje é praticamente a segunda empresa que mais retorna para o município. Nós temos lá a usina, né, de cana-e-açúcar de Cidade Gaúcha, e tem a Somave, que esse ramo de frango hoje é forte, né? 1.000 pintainhos, né? Seria um barracão aí de 20.000 frangos aí. Ele equivale, eu não sei o cálculo aqui, mas é aproximado alguns alqueires de soja, né? Então, assim, um barracão de frango hoje, se eu não me engano, é de 20 a 30 mil reais por ano que ele retorna para o município. Então, é uma renda bem interessante e vem diretamente para os cofres do município, né? Fora a renda que gera no comércio, que depois o comércio daí tem também os impostos que pagam,
é um ciclo, É um né? ciclo, é. Então, e as pessoas, elas não conseguem, a gente não tem a dimensão, né? A maioria das pessoas não consegue compreender como que é a coisa pública, que exige uma série de critérios e, inclusive, depende diretamente da iniciativa privada. Mas, mais do que isso, um prefeito ele precisa ter contatos, né? Ele tem que estabelecer relacionamentos com as esferas estadual e federal, porque é por meio disso que se consegue trazer obras, se consegue implementar ações sociais, fortalecer a saúde, desenvolver a agricultura, o desenvolvimento social e assim sucessivamente. A sua administração ela ficou marcada com dinamismo. Eu lembro disso que houve uma quantidade muito grande de obras, né? Muitas coisas voltadas para a coletividade. Eu acompanhei por conta de estar na imprensa também naquela época. Mas você é um visionário, você sempre está com os olhos voltados para o futuro. Mas só para a gente voltar, a gente acompanhou aquela questão bonita de muita coisa que foi feita, mas teve dificuldade. Quais foram as suas maiores dificuldades como gestor nesses períodos? Ah, com certeza, né? Quando a gente assume o município, são inúmeros problemas que surgem, mas assim, vamos falar, nós enfrentamos greve, né, dos professores, que inclusive depois nós se acertamos, eu paguei o piso que eles mereciam, né? Mas assim, eu acho que a maior dificuldade que eu passei na prefeitura, sem dúvida nenhuma, eu acho que foi a época da pandemia, né? Eu acho que aquilo ali foi um marco temporal na vida de todo mundo, né? E para a gente que estava à frente do município, era uma questão assim, eu lembro aquele primeiro dia que falaram, vamos fechar tudo, foi um desespero, todo mundo fechando a porta do comércio, todo mundo indo para casa, ninguém queria sair, uma coisa assim absurda que eu nunca tinha visto na minha vida, né? E depois a gente foi perdendo vidas ali, na nossa época teve um óbito, graças a Deus que foi só um, né? Até o final do mandato, mas uma pena que depois teve bastante, porque na verdade ela foi e voltou, né? Foi uma onda que teve no início, depois voltou uma onda mais forte, mas foi uma dificuldade muito grande porque a gente não tinha assim um rumo, né? Quando você fala em conta, quando você fala em você ter dinheiro para pagar a conta, vamos melhorar a saúde, vamos trazer um investimento, a gente vai em Brasília, em Curitiba, tenta buscar o recurso, tenta fazer alguma coisa. Mas naquela hora ali da pandemia a gente não tinha o que fazer, porque não tinha estudos, a ciência ainda não havia descoberto vacina, não havia ainda o que era, o que a gente estava, diante do que a gente estava, então a gente via que para o lado lá da Europa, dos outros países, já existia aquela onda, já estava uma onda grande, começou a vir para o Brasil, e quando veio assim foi aquele desespero total, e não tinha uma solução, a gente reunia, não sabia o que fazer, fecha o comércio, abre o comércio, né? Depois de um tempo tinha uma dificuldade porque ficou uns dias parados, depois tinha que abrir, o Ministério Público também cobrava nesse sentido, o comércio também, a gente sabia que tinha que sobreviver porque tinha questão econômica envolvida, então assim, eu acho que foi a maior dificuldade que nós tivemos. O maior desafio que a gente passou no tempo que eu estive como prefeito foi a pandemia, né? Mas foi um aprendizado muito grande, porque assim, eu acho que da pandemia para cá nós vimos que muita coisa mudou, né? Trabalho home office, os deliveries dos restaurantes, legado, né? Então assim, muita coisa mudou, muita coisa evoluiu e a gente percebe que foi assim uma situação que veio para a gente repensar na vida, né? Porque quando você analisa uma situação que a gente vinha, né, até chegar a pandemia, de repente todo mundo com medo assim absurdo de repente pegar o Covid e tal. Inclusive eu peguei em 2020, até hoje eu tenho sequela, porque eu não sinto cheiro até hoje. Nossa, não voltou? Né? Não, desde 2020. E depois eu tive mais uma vez, mas assim, foi tranquilo. E eu não tive sintoma nenhum, só perdi o olfato e foi o sintoma que eu tive, que eu descobri que eu tinha.
graças a Deus foi fraco, né? Mas não tinha vacina ainda na época. Mas teve situações que, infelizmente, foram várias vidas que se perderam, né? Que nós perdemos, né? Foi um número absurdo de mortes no país. Então, eu falo que esse foi o maior desafio e também foi o maior aprendizado da nossa vida, né? Desde quando eu nasci em 82, acho que foi a primeira vez que eu vi um pânico geral instalado. E ainda a gente à frente do município era uma questão assim, que a gente não tinha nem o rumo a ser tomado, né? Então, mas graças a Deus deu tudo certo e hoje passou, a gente olha para trás como um aprendizado realmente de vida isso, né? Com certeza, mexeu com todo mundo, né? Com os profissionais da área médica, eu acredito que foi ainda mais intenso, né? Mas para um administrador, por conta de ter a responsabilidade de cuidar de uma cidade, a preocupação é muito grande também. Nós havíamos conversado, doutor, e pelo que nós conversamos, eu vejo que o senhor tem uma vontade muito grande de estar atuante, né? Não ser apenas um vice que fica lá decorativo. Que quer dar a sua contribuição também enquanto um agente político que tem a capacidade de auxiliar o chefe do executivo. Na questão do empreendedorismo, do incentivo a emprego, investimentos, quais são os planos do senhor junto com o Alexandre? E emendo com mais uma pergunta. E em relação à saúde, como que vocês pensam isso? Pergunto para ele porque ele é da área, né, e acredito que vai ajudar também diretamente nesse quesito. Isso nós conversamos bastante, né? É evidente que a decisão sempre é do prefeito, mas é uma equipe, né? Tem que ser uma equipe. O prefeito, ele, com certeza, e o perfil do Alexandre, de ele aceitar opiniões, de aceitar as decisões que um grupo, que uma sociedade impõe, né? Impõe não, que ela apresenta e ele vai decidir. Mas assim, nós temos, especialmente na saúde, intensificar serviços preventivos, né? Nós temos que cuidar das nossas crianças, né? Dos nossos idosos, serviços essenciais que tem que ser mantido no município. Hoje, um dos grandes problemas sérios é a saúde mental do município, que tem que ser exercitada, tem que ser de fato trabalhado isso. E nós já conversamos muito isso, tem muito para se fazer com a cidadania. Tem também a parte, além da preventiva, a parte curativa, um hospital à altura da cidade. É interessante a saúde, porque é uma situação que sempre você tem que estar trabalhando. Saúde nunca vai estar bom. Vai estar bom quando terminar as coisas jamais, né? Vai ser sempre um problema, né? Mas nós temos que cada dia implementar mais. Então, retrocedendo à época do Alexandre, nós não tínhamos hospital. Tínhamos, uma época, 2 hospitais. No passado, sabe que houve um problema e só no Paraná fecharam 40 hospitais e houve no passado uma política que a cidade pequena não poderia ter hospital, alguma coisa assim, mas nós conseguimos sobreviver e o Alexandre conseguiu, vamos dizer assim, manter um hospital e até apresentar um hospital que esse hospital deve ser implementado, deve ser ampliado, deve ter instalação, além do hospital para internar o indivíduo, instalação de exames, raio-x, ultrassonografia, exames laboratoriais mais aprofundados, não só exames mais aprofundados, que previna a doença, que protege o cidadão. E já pensando também em tomografia, já é possível no município como o nosso ter um aparelho de tomografia. Então, isso vamos fazer estudos, evidentemente, né? E conversar e discutindo com eles, tentando ajudá-lo nessas decisões. Também, hoje, como profissionais na nossa cidade, hoje, para ter uma ideia, a cidade gaúcha, há 10 anos atrás, ela aumentou 300 habitantes. E 10 anos atrás tinha 3 médicos na cidade. Hoje está em 6, 7 e vai ter que aumentar mais. Então já não pode contar, vai ter um médico lá no hospital. Não, se for necessário, vai ter 2. Como que vamos conseguir isso?
através, como nós já dissemos aqui, apoio político, né? Em busca no Estado, na federação, equipamentos, recursos, e temos que levar isso e fazer trabalhar com todos os profissionais de saúde, com toda a população, Câmara de Vereadores, todo isso daí, e apresentar para o prefeito. Seria isso como o nosso relacionamento, ajudá-lo nas decisões que tem que tomar. E para geração de emprego, empreendedorismo, a parte a questão da saúde, que também é uma área, né? Que é uma área que o senhor também conhece bem e foi exitoso em seu trabalho com a empresa que o senhor ajudou a implantar no município. Também tem algo que o senhor pensa a respeito disso? Tem muitas coisas que nós podemos pensar. Assim, hoje, um hospital, temos que ter convênios com os parceiros da saúde, empresas médicas, por exemplo, Unimed, hoje convênios com organizações que já podem participar da execução do serviço de saúde no município. E esses são os nossos objetivos. Maravilha. Só para complementar aqui, Márcio, o que o Ademir falou, eu, como prefeito, tive 2 vices, né? O Tata e o Juveni. Né? Foram 2 parceiros que participaram diretamente da administração, como o Ademir falou, até porque eu tenho um perfil de equipe mesmo, né? Da gente ouvir, da gente participar e fazer com que os vices participem também, porque, querendo ou não, é um casamento, né? Sim. Então, a gente fala a mesma língua, a gente conversa bastante. Eu tenho certeza que com o Ademir não vai ser diferente, ele vai ser atuante e vai poder ajudar muito, e nós vamos precisar muito dele, porque ele é uma pessoa que só de saúde ele tem mais idade do que eu, né? Então ele tem 45 anos de médico, eu tenho 42 anos hoje, então eu tenho certeza que vai ser muito importante para a gente poder alinhar essas questões da saúde. O Alexandre apresenta uma característica importante de líder, né? E líder é aquele que não culpa os outros, né? Porque ele, mesmo relatando sobre a pandemia, ele disse que foi um desafio, não foi um problema. Evidente que era um problema, mas ele, olha, não foi porque nós tivemos, eu não fiz isso porque não teve, eu não fiz aquilo porque não deixaram, a administração anterior não fez, eu nunca ouvi disso, do Alexandre dizer isso dali. Fui lá e desafiou, não, nós temos que ter apoio de todos da população. Não, as coisas não estão indo bem porque a população não... Não, eu nunca ouvi. Então vai ser um relacionamento, eu tenho certeza, fantástico, vai ser bom porque nós já conhecemos o que é um líder, né? E quem sabe que é um líder tem essa vantagem. Vantagem, né? Com certeza. Você sempre valorizou a experiência. Né? Com a gente certeza. tem isso como uma das suas características. A experiência, conciliada com novos conhecimentos, ela cria novas realizações também. Você buscou se aprimorar em termos de entendimento de gestão pública, não somente no Brasil. Durante o seu mandato, você esteve fora do país para acompanhar algumas ações e algumas maneiras de governar. Isso foi positivo? Você conseguiu trazer isso para a sua gestão e auxiliou no processo de conseguir administrar de forma mais eficiente? Foi bacana você falar isso aí, mas eu quero deixar aqui claro o seguinte. Eu saí de férias 15 dias em 2019 e, na época, fiz a viagem, né, com o nosso amigo Rogers, né, e o Juveni foi junto, eu e minha esposa. E, assim, com dinheiro particular, né, a gente não foi em viagem oficial, foi particular. Que fique claro, né, não foi... Claro, apesar de haver missões que levam prefeitos para fora, para a Itália, para a Europa e tal, essa foi bancada por seu cofre. Dinheiro teu mesmo, não tem dinheiro público. Só para as pessoas terem uma noção, na época a gente pagou R$3.500 numa passagem de ida e volta para a França, né? Então, assim, não era aquele absurdo. Então, nós compramos na época com bastante antecedência. As passagens na época era mais barato, né? Então, a gente fez essa viagem e eu e minha esposa, junto com o Juveni e pessoal, e marcamos lá em Paris. Que a Air France vai até Paris. De lá a gente foi para
para algumas cidades ali na França, né? Então nessas cidades nós fizemos pontos de encontros com os prefeitos. Então a gente parou numa cidade chamada Condat-Savienne, não sei se é essa bem a pronúncia, Condat-Savienne, que era uma cidade de poucos habitantes, e aí lá a gente conversou com o prefeito explicou para a gente, porque a gente tinha que ter um tradutor também, né? Porque Sim, não falava francês, barreira, e lá né? o inglês também não é muito assim falado por alguns no interior, mas todo mundo entende inglês lá, né? Dizem que eles não gostam muito que fala inglês, né, ali na França. A língua, né? Inclusive já foi a língua mestre. Mas assim, a gente conseguiu conversar com o prefeito, ele comentando, nessa cidade, Condat-Savienne, que era uma cidade pequenininha, a gente viu uma questão do cooperativismo, né? Então ele mostrou para a gente uma torre de energia eólica, né? Que foi financiada pelos cooperados ali. Então o governo do estado lá, que lá é um pouco diferente daqui, não é estado, município e tal, né? Então o governo federal diretamente financiou para esses cooperados, e esses cooperados daí recebiam, né? Com esse dinheiro comprou a torre, e aí cobravam a energia dos moradores para pagar o financiamento, e aí depois que pagasse ficaria para a cooperativa lá. Então ele mostrou essa questão do cooperativismo, a questão de produção rural ali, que eles tinham umas estufas bem bacana, eram umas questões assim que pequenas chácaras eles produziam e viviam daquilo, uma coisa bem legal da agricultura. Coisa que aqui agora já está tendo, mas que assim lá é bem intensificado, assim, são vários produtores, né? Tem um trabalho muito mais bem avançado, bacana. né? A gente viu que lá eles, por exemplo, todo mundo é responsável pelo seu esgoto ali, onde não tem, eles têm que dar um jeito lá de fazer um sistema de esgoto e de lixo também, né? Eles são muito educados nessa questão de lixo, onde a parte de lixo orgânico e a parte de lixo normal, reciclável, tudo separadinho. O orgânico eles separam lá e fazem, usam como adubos, né? Quem está no sítio ali, é bem interessante mesmo. De lá a gente foi para Portugal e também conhecemos lá 2 prefeitos em Portugal. Uma cidade acho que chamava Vizela, né? E Águeda, né? Então Águeda era uma cidade maior, tipo Moarama, Cianorte, e Águeda chamou atenção uma questão de turismo lá, que era uma cidade que lá em Portugal eles vivem muito do turismo, né? E essa cidade não tinha tradição nenhuma assim de turística, e eles implantaram na época, acho que era 13 anos atrás, isso foi em 2019, né? Então eles falaram para a gente que há 10 anos atrás lá começaram a enfeitar as ruas de guarda-chuvas, bolas, não sei se vocês já viram se você puxar na internet você vai ver. E aí eles enfeitavam as ruas, todas as quadras ali, onde tinham prédios, que é um pouco diferente daqui, que as ruas são menores ali e tal. E aí eles colocavam guarda-chuvas ali e 3 meses de festa, com bandas e shows que vinham, e a cidade passou a viver disso, né? Então movimentou muito o comércio lá, foi bacana. Inclusive a gente tentou fazer final do ano no nosso município quando voltamos, mas não deu certo, porque era uma situação assim que tinha que ter os prédios ali, como eles fizeram. A avenida nossa era muito larga, não conseguimos. Não tinha uma logística. Então foi bem bacana, assim, uma ideia muito legal que funcionou na cidade deles lá e levou muito turista, e a cidade realmente vive daquilo. Depois nós tivemos em Vizela, o prefeito lá em Vizela atendeu a gente muito bem também. Comentou que lá os cargos comissionados é muito pouco, né? Então, se eu não me engano, o prefeito tinha direito de nomear 1 ou 2 pessoas, o chefe de gabinete tinha direito a mais uma, então era assim, bem enxuta mesmo a prefeitura, e a prefeitura lidava mais com questões de arquitetura urbanística, né? Eles controlavam muito essa questão de construção, os planos diretores deles lá são bem execuível, né? Eles cumprem ao pé da letra mesmo assim. Mantém a identidade visual também. Mantém a identidade. Os prédios têm que ter padrões. Exatamente, são tudo em padrões e assim locais, né? Aqui não pode construir, aqui pode, aqui é zona habitável, aqui não é zona habitável. Então assim bem interessante esse controle, bem rígido esse controle deles. Foram situações assim bem bacanas. E numa cidade que nós visitamos
um pouquinho maior que ela, agora eu não lembro, na França também. Lá tinha a gente visitou a parte de assistência social. E a assistência social lá era bem diferente, né? Então, o imigrante chegava lá, eles direcionavam primeiro para aprender o francês, né? Se a pessoa não tivesse casa, eles iam colocar num lugar lá para a pessoa morar lá por um tempo e tal. Recebia um incentivo lá do governo. E depois essa pessoa era direcionada para um emprego, né? Então, ele ia ficar um X tempo lá. Depois ele ia ser direcionado para o emprego. E o lugar que a gente foi, que eles moravam lá em conjunto, no fundo assim, tinha inclusive horta comunitárias, né? Que daí os moradores ali tocavam a horta, até para eles poderem conversar e conviver, né? E o rapaz comentou de uma coisa interessante, do síndrome da janela quebrada, não sei se você já ouviu falar, né? Que assim, você tá ali sujo o terreno, não tem umas plantações ali, não tem nada. Então o pessoal começava a jogar lixo. Então o que aconteceu? Eles plantaram daí hortas e flores e tal, e aí todo mundo começou a cuidar, né? Sim, então, abraçou. E é interessante que se você analisar, você pega um terreno no município, ele está sujo, todo mundo joga lixo nele, o vizinho, todo mundo. Aí você limpa, né? Você vê que ninguém joga nada. Já fica, a pessoa fica mais apreensiva. Então é interessante que se você for na nossa cidade hoje, você vai perceber isso. Tem alguns lugares que está meio mato alto lá, todo mundo jogando lixo. Se tiver meio rasteiro, limpinho, fica limpo. Então, assim, umas questões muito legal, mas foi uma viagem bem interessante, que aprendemos bastante e foi bem proveitosa mesmo, uma das melhores viagens que eu fiz na minha vida, assim, como aprendizado, como cultura, né? Porque quando você fala ir para outro lugar, outro país, né? Você fala, como é que será que é lá? Você fica imaginando, né? E você chega lá, é praticamente igual aqui, vamos falar assim, mas claro que cada um tem a sua modernidade, tem as suas diferenças, né? Culturas diferentes. São outras formas de ver o mundo. Foi muito legal a gente fazer essa experiência. Então, Alexandre, contando um pouco das experiências, e o senhor provavelmente, né, doutor, já tem inúmeras por conta de uma carreira já com mais de 4 décadas. Teria alguma em específico que o senhor poderia falar? Ou da área médica, ou como empresário, que marcou a vida do senhor? Sim, são todas são situações. Eu ainda sou daqueles que todo dia eu acho um milagre, uma coisa bacana que acontece todo dia, eu acho que é um milagre, né? Mas específico assim não, mas o que a gente vê é que nós estamos progredindo, sabe? A saúde está melhorando cada dia e pode ser feito muito mais, tá? Há 40, 50 anos atrás, quando a gente iniciou lá, era difícil, você via muitas crianças morrendo, muita gente morria por falta de o mínimo necessário de saúde. E hoje isso não deve acontecer mais. Apesar de alguns casos esporádicos, alguns municípios elevando a taxa de mortalidade infantil, a taxa de mortalidade de pessoas de risco, como os doentes mentais. Então, nós temos que zerar é impossível, mas diminuir isso dali. Então, respondendo a pergunta, o que de fantástico eu acho é a melhora do dia a dia dentro da saúde. Nós percebemos que as pessoas estão mais saudáveis todo dia. Isso é uma satisfação, me parece que é um milagre de todo dia. Apesar que algum dia você perde alguém, lógico, mas não por omissão, pela situação, pelo destino. Seria mais ou menos isso. Interessante, a gente consegue ver a emoção, né, de se lidar. É uma profissão que exige muito da pessoa, não só da forma técnica, né, nas habilidades, mas também enquanto ser humano, né, de ter essa empatia, de conhecer realmente o que vem a ser as necessidades do próximo. E falando em necessidades, e você sempre está com os olhos para o futuro, quais são os planos? O que o Alexandre, prefeito, caso eleito, ele tem como parâmetro principal e quais são as ações que você deve implementar para que isso seja concretizado? Então, Márcio, assim, nós temos um perfil sempre de ouvir a comunidade, né? Eu não sei se você lembra, lá em 2012, quando eu fui prefeito a primeira vez, em 2013, nós fizemos o Prefeitura para o Povo, que era um projeto muito bacana, que a gente
ia nos bairros toda semana. Nós dividimos o município lá em 4 bairros e mais a Vila Rural, né? E a gente fazia reunião toda semana para levantar as principais necessidades que as pessoas pediam, né? Então, dentro de uma semana, a gente voltava àquele local e resolvia o que dava para resolver, né? E aquilo que era algo a ser trabalhado, nós íamos trabalhar. Então, imagine que um cidadão pediu a limpeza de uma boca de lobo, coisa simples, né? A gente já passava para a equipe responsável, o pessoal do pátio ia lá, já resolvia o problema. Na outra quinta-feira, que demorava um mês, né? Porque a gente fazia uma cada semana, daria 4, 5, então no próximo mês ia lá, a gente já apresentava o problema resolvido, né? E dentro dessas reuniões era importante por quê? Porque a gente levantava os problemas de cada local, de cada cidadão, do coletivo também, né? Então, nós buscávamos os problemas e aí a gente priorizava os problemas, porque muitas vezes o prefeito vai pegar o recurso e, de repente, o cara vai lá e faz eu vou fazer um campo de futebol lá num lugar nada a ver. Aí você vê que naquele local que você fez, ninguém vai jogar bola, né? Mas aí você vai lá na Vila Rural, tem um campinho, e o pessoal está jogando bola no terreirão lá, né? Então, quer dizer, às vezes você fez uma coisa, buscou um recurso para determinada obra, né, para atender a comunidade, mas acabou ficando desfocado da necessidade, né? Então, o que é importante? A gente levantar as necessidades e trabalhar em cima das prioridades, porque recurso público, né, você sabe que eu fui prefeito 8 anos e a gente sabe, é poucos. O dinheiro que o município, que você gera ali para o dia a dia, se a gente não buscar recurso no governo federal, no governo estadual, o dinheiro não dá. Ele é bem para pagar as contas, investir na saúde e educação, bem contadinho. Então, assim, a gente tem que trabalhar em cima de prioridades. Então, é levantar os problemas e aí sim a gente trabalhar as prioridades, porque daí você vai estar atendendo realmente o que as pessoas mais necessitam, né? Tentando encontrar quais são essas deficiências, essas necessidades, né? Porque planejamento é tudo. A gente aprende cada vez mais a necessidade de planejar, né? Porque não tem como você desenvolver uma ação sem que você tenha vislumbrado antes como isso pode acontecer, né? Como seria esse plano de voo até que chegasse a esse resultado final. Doutor, mais uma vez, em relação a... O senhor já falou um pouco, né, sobre expectativas e tudo mais, mas o que o senhor sonha para a cidade gaúcha? Opa! Não, nós sonhamos, não, nós vamos chegar lá, né? É uma cidade mais humanizada, né? Uma cidade que tenha mais, dizer assim, limpeza, né? Uma cidade mais limpa, uma cidade que quem passa lá não esquece, né? Vai passar e vai falar, opa, ele jamais vai esquecer de lá. E se ele necessitar de alguma coisa na cidade, ele vai se sentir em casa, né? E com grandes, voltando ao aspecto da saúde, com o hospital que atende a população e atende ao visitante também, né? E uma segurança, hoje, apesar de nossa cidade pequena, bastante segura, né? Como sabemos que isso é uma esfera mais estadual, mas eu acho que o município, o comando político da cidade pode ampliar isso, melhorar a segurança do município, que é muitas queixas das pessoas, né? Às vezes você conta, o indivíduo não quer ficar no hospital à noite porque a casa dele corre risco. Então isso é 2 doenças que ele tem, né? Está inseguro e doente fisicamente. Então eram esses os pontos, assim, com oferta de empregos no município e escolas de qualidade, proteção à infância, ao adolescente, né? E as creches, né? Com vagas para todas
crianças que necessitavam de creche, e também ampliando já hoje, olhar com mais carinho para os idosos. Hoje um grande problema no nosso município, os idosos, o que eles têm que fazer, a família trabalha, ele fica em casa sozinho, isso nós já estamos pensando e já programando alguma coisa, talvez até uma, entre aspas, uma creche para idosos, para ampliar, para dizer, para fortificar a saúde do município. Maravilha. Nesse bate-papo, né, no nosso podcast, nessa conversa de agora, eu não consigo pensar em outro termo para resumir vocês como que não sendo experiência. Fica claro, né, na forma com que vocês falam, na forma com que vocês acreditam. Falamos hoje também, inclusive, né, Alexandre, de você, na tua primeira campanha, que você perdeu e tudo mais, mas você foi adquirindo experiência e conhecimento em relação à administração pública e tudo mais. O Alexandre de agora, que está prestes a adentrar numa campanha como candidato, hoje ainda é pré-candidato, mas brevemente tende a ser candidato. Esse Alexandre está mais experiente do que o Alexandre da última gestão? Ah, com certeza, né? E assim, eu queria só complementar assim, que a nossa gestão dos 8 anos foi uma gestão assim que teve resultados bacanas, né? Nós construímos 350 casas, mais de 135, se eu não me engano, ruas que nós pavimentamos, mais de 100 ruas que nós recapamos, mais de 50 novos veículos que nós adquirimos para a frota municipal. Nós construímos a escola nova, que foi a maior escola construída pelo município, porque as outras que tinham era do governo do estado. Nós construímos, levamos lá numa parceria, nós doamos o terreno e saiu daí a construção do novo fórum que valorizou todo um bairro na cidade. E com isso nós construímos e ganhamos lá do Tribunal de Justiça o prédio deles e instalamos lá a nova prefeitura. E, enfim, não menos importante, eu acho que talvez o mais importante, o hospital, né, que nós adquirimos no final do mandato, que foi uma questão assim, a regional queria fechar o hospital de cima, os médicos não tinham o espaço deles dormirem, né, então o novo prédio o prédio do hospital que nós deixamos, deu a possibilidade de um início, né, vamos dizer assim, que plantamos a semente para que a saúde do nosso município fosse melhor. Então, tudo isso que eu falei para você aqui foram obras importantes que nós fizemos que deixou assim, muito entusiasmado na época. Eu fiquei muito feliz no final do mandato por ter entregue tudo isso, porque foi o resultado de um trabalho que nós fizemos. Mas a gente tem que olhar hoje, o que eu percebo, com toda a experiência que nós adquirimos, a parte humanitária também, né? Como o que o Ademir falou aqui é uma verdade, né? As pessoas têm que ser bem recebidas, né? As pessoas têm que ser, vamos dizer assim, que tem que voltar a ser feliz, né? A gente percebe o município vizinho Rondon, por exemplo, né? Quando tem festa, quando tem os eventos, você vê que existe uma energia contagiante lá. E é o que a gente tem que fazer para o nosso município. As pessoas ir lá na prefeitura para tomar um cafezinho com o prefeito, as pessoas poderem ir nos órgãos públicos com aquela vontade, aquele prazer de estar lá, ser bem atendido. Então, esse trabalho humanitário a gente tem que fazer. E eu acho que é muito importante, porque as pessoas são cada vez mais, vamos dizer assim, carentes, né? Até de conversa. Às vezes a pessoa vai lá só para dar um bom dia, para conversar com a gente, e no dia a dia, às vezes, você acaba com estresse ali, deixando de conversar com a pessoa rapidamente ali, porque você está corrido, conversa muito rápido, né? Teve um episódio que eu lembro aqui, quando eu era prefeito, que um amigo meu foi na prefeitura, eu pensei, o que será que ele quer, né, e tal, nunca tinha ido lá, e aí ele me chamou lá e falou, eu só vim te agradecer que deu certo aquela situação que resolveu, só vim aqui para te agradecer.
Aquilo foi um choque, né? Que eu falei, caramba, às vezes você está esperando que o cara vai te pedir alguma coisa, mais um problema, você já está com 50, 100 problemas no dia e de repente ele veio ali só para te agradecer. Foi agradecer ao prefeito. Esse tipo de coisa que a gente tem que analisar e perceber para que a gente possa, como eu falei no início, colocar empatia, né? Se colocar no lugar do outro e atender as pessoas como elas devem ser tratadas de fato. Maravilha. Estamos chegando na reta final. Queria passar novamente a bola para o nosso doutor. Doutor, gostaria que o senhor fizesse as considerações finais, abordasse mais algum tema que deixamos de abordar aqui. Fale com os nossos telespectadores, nossos espectadores, a respeito deste momento e do que está por vir. Então, é interessante isso. Para nós, é uma experiência... Não é uma experiência, é uma nova continuidade que a gente sempre pensou. Melhorar cada dia, tanto como pessoa, como melhorar... Como você melhora como pessoa, você está melhorando os seus semelhantes, os que estão do seu lado. Então, é um desafio que nós estamos entrando hoje como pré-candidatos e na certeza da ajuda de todos os que vão votar lá no dia, de confiar em nós, de que nós vamos ter um serviço muito bom, mas nós vamos realizar o nosso sonho junto com deles, que nós conhecemos um pouquinho, pouca coisa do que eles querem, mas eles vão nos trazer isso dali, as necessidades que eles têm. O cidadão de Cidade Gaúcha vai poder ter uma prefeitura dele, tá? Vai ter um município progredindo em benefício dele. E nós temos que pensar que isso se constrói com o tempo. No primeiro ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. E nós temos confiança na liderança do Alexandre, nós temos confiança no todo que nós conhecemos bem a população de Gaúcha e temos certeza que vai dar certo, né? Então era isso o nosso recado. Gostaríamos de agradecer, professor, pela sua paciência de nos ouvir aqui, mas o que nós falamos é do coração mesmo, é a vontade de que quando as pessoas vencem, nós vencemos, né? Não tem vitória sozinha, não existe. Existe uma vitória junto com toda a população de uma cidade. É isso. Maravilha. Para nós é um grande prazer recebê-los hoje. E você, Alexandre, o que você tem a dizer para nós, para os nossos espectadores, para o povo de Cidade Gaúcha? Então, Márcio, eu, na verdade, quero agradecer você, agradecer a todos que estão nos acompanhando e dizer que eu estou muito feliz nessa condição. Eu acho que algumas pessoas da nossa cidade já sabem que a minha família estava resistindo para que eu fosse candidato, né? A minha esposa, minha mãe, os tios não gostaria que eu fosse candidato mais uma vez, né? Por conta de haters e tal, né? Hoje vocês sabem que a rede social ela é muito forte e ela trabalha muito forte na parte política, né? Eu até comentei com o Ademir essa parte, que são os ossos do ofício, né? É a parte difícil, desafiadora, mas eu fico muito feliz de ver as pessoas, né? Onde a gente vai, a minha esposa também já comentou isso, né? Muita gente que olha para a gente, né? E vem conversar com a gente com esperança, né? Olha, você tem que voltar, olha, no seu tempo era assim, no seu tempo não estava acontecendo isso, hoje você tem que voltar de qualquer jeito, tem que ser você. Então, assim, eu agradeço de coração a cada um das pessoas que confiam no nosso trabalho, que confiaram na gente. Sou muito grato pelos 8 anos que eu tive como prefeito. Então, eu tive uma oportunidade fantástica, né, Márcio? Você ser prefeito de uma cidade de 12 mil habitantes como é a Cidade Gaúcha, é um prazer enorme, é uma situação assim
Eu sei que a cadeira de prefeito ela tem os espinhos, né? Os problemas são verdadeiros e difíceis, são desafiadores, mas é uma emoção, né? Vamos dizer, uma nostalgia você poder chegar a ser prefeito da sua cidade, né? Porque eu acho que bem material, a gente, quando você morrer, vai ficar, metal, né? vai embora. Agora, a sua história, ela vai continuar. E eu tenho certeza que daqui 10, 20, 30, 40, 50 anos, eles vão ver que se a pessoa for lá na prefeitura ou for buscar a história do município, está lá escrito que meu pai foi prefeito, que eu fui prefeito. Então, é gratificante. Só isso que eu tinha que dizer. Gratidão mesmo, gratidão a todos, gratidão pelo apoio, pela força. E assim, agora que nós decidimos, né? Estamos firmes, estamos fortes. Pode contar com a gente. Então, Márcio, eu quero aqui agradecer você mais uma vez, agradecer o doutor Ademir, que na verdade aceitou esse desafio e me incentivou também, né? Então, o Ademir sempre falava comigo, as pessoas querem que você seja candidato, estão falando no seu nome. Então a gente fez pesquisas, tudo, realmente aparece o nosso nome fortalecido hoje na nossa comunidade, graças a Deus. E assim, o Ademir foi o meu incentivador, né? Então, enquanto eu estava assim, não vou, o Ademir falou, não, a gente tem que ir, eu também tenho aqui minhas atividades aqui, mas eu acho que a população precisa da gente, né? Você tem sua experiência, eu tenho a minha aqui, e eu tenho certeza que nós vamos fazer uma boa dupla. Então, eu quero agradecer o Ademir, né? O doutor Ademir, que a gente já acostumou a falar, doutor Ademir. Agradeço o doutor Ademir mesmo. E estamos juntos aí para que a gente possa enfrentar esse desafio, trabalhar em prol do nosso município. E uma coisa que eu falo com relação à gestão, né? Uma coisa que nós aprendemos bastante, muitas vezes foi, inclusive, no erro, né? Mas ver o resultado. Eu acho que ninguém pode ser julgado antes do final de uma gestão, porque ela é morosa, né? A gestão pública ela depende de recursos públicos e ele demora geralmente 1 a 2 anos para chegar até o município. Mas no final agora, final do ano, esse ano, vai completar praticamente 3 anos e 6 meses de gestão. Agora é hora das pessoas começarem a analisar. Então, vamos comparar. Pegue lá os primeiros 4 anos, pegue os últimos 4 anos e compare. E aí você pode decidir na hora, né, quem que é a melhor opção para o nosso município, né? Eu tenho certeza que fazendo essa comparação, esse balanço, vocês vão perceber que eu, junto com o Ademir, nós podemos fazer muito mais pela nossa cidade. Então, Alexandre, a gente estava conversando e você falou de algumas dificuldades, inclusive em relação à família, que fez resistência em relação à sua candidatura. Agora, de fato, para nós aqui, em nosso podcast, vocês são de fato pré-candidatos? Hoje já conversei com a minha esposa, minha mãe, né? Então, assim, o que decidi estar junto com a gente. Então, hoje eu sou candidato, pré-candidato a prefeito, sim, né? O Ademir vai falar por ele aí, mas tenho certeza que ele também vai confirmar. E claro que a gente depende de passar pelas convenções municipais, porque a gente tem todo um pré-requisito, você sabe disso, tem que estar filiado no partido. Nós dois estamos filiados, eu estou no PMDB, o doutor Ademir está no PL, e após a convenção,
confirmando na convenção que passou pela convenção que seremos o candidato, aí sim nós vamos estar, de fato, candidatos a prefeito e vice-prefeito. É pré-vice? Na verdade, nós estamos apresentando o nome, né? Evidente que nós já tivemos articulações, né? Junto com candidatos a vereadores. E é interessante, lá a Cidade Gaúcha tem várias pessoas que podem ser candidato a prefeito, a vice-prefeito. E o nosso nome surgiu, mas tem outros nomes importantes lá também. Mas hoje, perante o nosso grupo, nós somos pré-candidatos a vice-prefeito, juntamente com o Alexandre, mais uma equipe de 26 candidatos a vereadores, né? E vamos à luta e vamos transformar a Cidade Gaúcha. Maravilha. Quando a gente fala de história, não tem como não se emocionar. E a história de vocês, ela é carregada de legados, né? Você vem de uma família de políticos e concretizar e levar adiante um sonho que vem se perpetuando há tantas décadas é muito gratificante. E é com gratidão e com 2 outros termos que eu quero encerrar esse nosso podcast. Experiência, mas acima de tudo, desafios, porque eles estão aí para serem quebrados. Mais uma vez, muito obrigado por vocês, mas acima de tudo a você que nos acompanha em nosso podcast. Grande abraço e até a próxima.